Só. Ai. Não, não, os slides não são enviados no grupo, tá? Mas vocês receberam um e-book com mais 150 páginas, então já com certeza é melhor do que os slides, tá? Hoje a gente tem aí cerca de 6, 7 slides, não é, né, um papo sobre metabolismo e emagrecimento. Agora, no grupo, tá, tá sem teu nome aqui, a pessoa que perguntou. A gente tem. Fiquem no grupo sempre, tá? Porque a gente tem diferentes e-books para vocês terem uma ideia. Quem não acessou, pode. Ah, e aí, Vinícius? Pode comentar aqui que eu vou mandar ali de volta no grupo, tá? Mas a gente tem acesso ali a diferentes e-books, então não se preocupem com isso, porque eu considero que o material ali disponível é muito mais forte e válido do que a gente usar slides e tal. Não será um problema também enviar os slides, tá, galera? Tipo, se quiserem, eu posso enviar no particular ali e tal, não é um problema. Sim, Bruna, o que que tu pode fazer, tá, Bruna? Tu clica, tu clica no. Não se preocupa, Agatha, só não sai do grupo que os materiais sempre vão ser disponibilizados ali. Tem um monte ainda para entrar, tem as aulas ao vivo aqui que vocês têm sempre comigo, né? Tem um link que vocês podem copiar, Bruna, ali quando tu clica no grupo, né? Tu clica. Boa, Marli, isso aí. Imprime aí. Eu deixei nessa possibilidade mesmo. Só imprime em preto e branco, senão tu vai gastar muito, tá? Vai gastar muito, que tem muita parte colorida no de. Deixa eu pensar. No de metabolismo, no de avaliação e no de metabolismo que eu coloquei ali no grupo, gente, tem muita parte colorida, então daqui a pouco vocês vão acabar gastando muito, tá? Sugiro que não imprimam colorido, senão vão gastar muito. Mas preto e branco fica tranquilo, tá? Boa noite. E aí, Walter? Como é que tá, meu bruxo? Tranquilo? Bom, galera, vamos lá então. Hoje, para ser bem direto, meu nome é Fabrício de Grandes. Eu vou falar sobre a temática de metabolismo e emagrecimento e pontualmente, tá? Eu vou falar sobre prescrição de dietas no emagrecimento hoje. Bom, eu sou professor universitário, sou professor e coordenador de algumas pós-graduações, especialmente em nutrição esportiva, né? Sou formado em educação física e nutrição, para quem não me conhece, aqui pela Universidade Federal de Pelotas, possuo algumas especializações na área. Além disso, sou mestre, tenho mestrado e doutorado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas também, onde eu pesquisei a restrição calórica, né? Só que eu pesquisei a restrição calórica de uma maneira mais, como a gente chama, experimental, ou seja, eu fiz trabalhos em animais, averiguando especialmente se essa restrição calórica tinha efeitos positivos, nulos ou negativos, né? A gente brinca que na ciência não existe resultado positivo, a gente quer resultado, a gente quer saber o que acontece. Numa doença bem específica, que era uma hipertensão arterial pulmonar, é uma doença relacionada ao sistema cardiopulmonar. Além disso, eu trabalho como nutricionista clínico há muito tempo, né? Já atendi mais. Esse ano eu vou chegar a 6 mil pacientes atendidos, isso é um volume muito alto, o que me conferiu uma expertise para estar discutindo aqui com vocês, né? Trazendo uma parte bem prática aí, onde a gente vai poder chegar a conclusões juntos, tá? Eu tô vendo que tá dando um delay na câmera, talvez seja a internet, porque eu uso a câmera da webcam do iPhone, entende? Eu pego o meu iPhone e transfiro para ficar melhor a imagem, mas eu acho que hoje está com um pouquinho de delay. Sem mais delongas, porque você sabe que eu não gosto de enrolação, eu odeio aquela galera que fala que vai dar um curso e na verdade fica falando coisas da vida dela. Não, eu quero trazer teoria mesmo, e vocês podem ter certeza que quando vocês entrarem nas minhas aulas aqui, o que não vai faltar, pessoal, é teoria, tá? Eu sou um cara que, inclusive, hoje a aula tem que ser curta, então sou um cara que se eu começar a me prender muito aqui, vocês vão ficar comigo até amanhã, tá? Acredito que ali por volta das 7h30, a Yasmin já sabe, até riu. Ali por volta das 7h30, né, aproximadamente, a gente vai estar finalizando a aula, então fiquem tranquilos que eu não vou consumir muito tempo de vocês, tá? Então, minha galerinha, negócio é o seguinte, né? Para quem ainda não me conhece, novamente me apresentando, né? Meu nome é Fabrício de Grandes. Já aproveita quem ainda não me segue ali no Instagram, dá um print aí nessa aula, me marca, né? Que eu vou repostar ali no meu Instagram. Eu acho que ela pode agregar muito para vocês, apesar de ser curtinha, né? Mas eu descobri uma coisa, pessoal. Vocês vão concordar comigo. Se passa de 40 minutos, não é eu, não é tu, não é
não é um estudante de psicologia, de medicina, não, não, é todo mundo. A gente começa a perder um pouco a concentração, então bom é ser bem objetivo mesmo. Primeira coisa, né, galera, é a gente entender o que é o famoso metabolismo. Olha, a gente fala tanta bobagem, inclusive eu fiz um vídeo hoje sobre isso, sobre metabolismo. Vamos lá. Metabolismo é o seguinte, pessoal. Não é um conjunto de reações isoladas, né? Mas é uma rede dinâmica interconectada, onde a gente modula isso por sinais hormonais, neurais, nutricionais, claro, e até inflamatórios. Então, uma forma bem precisa da gente entender o que é o nosso metabolismo é entender ele como um conjunto de reações que tem um objetivo central: preservar a homeostase, né? Ou seja, nos manter sempre em um ambiente neutro, digamos assim, né? Nem para mais nem para menos, e ao mesmo tempo garantir a nossa sobrevivência. A partir daqui, vocês vão começar a entender certas coisas com relação à evolução da obesidade no que a gente observa na atualidade, né? Um contexto onde atualmente a gente acredita que 8 a cada 10 brasileiros aí estão sofrendo com sobrepeso. Beleza? Dito isso, o que vocês precisam entender, tá? A gente tem nesse conjunto de reações dois principais eixos: anabolismo e catabolismo. Onde no anabolismo a gente tem basicamente a ideia de moléculas pequenas que serão convertidas a moléculas maiores. Então, por exemplo, né, galera, a gente pode falar de um aminoácido que a gente vai sintetizar ele ao ponto de virar uma estrutura mais completa, como a proteína, mas a gente pode estar falando também, galera, de um triacilglicerol que a gente vai constituir ali, né, um aumento do tecido adiposo através de uma parte anabólica desse componente, certo? Enquanto que o catabolismo, a gente vai estar falando de pegar moléculas maiores, né, e transformar elas em moléculas menores, como, por exemplo, uma coisa que a galera escuta muito e tenta evitar a todo custo, né? Que é o famoso catabolismo muscular. Ninguém quer catabolismo muscular, mas eventualmente ele será necessário. Por quê, pessoal? Por quê? A ideia de pegar moléculas maiores, desculpa, e transformar em moléculas menores, em grande parte é na ideia de obtenção de energia, porque o nosso corpo precisa de energia, certo? Então, todo esse complexo conjunto chamado de metabolismo, ele tem uma função principal: fazer com que a gente sobreviva. Ou seja, por que eu estou falando isso? Se a gente trava metabolismo, se a gente ativa. Bom, primeiro que se a gente trava metabolismo, vocês já entenderam que a gente morre, né, pessoal? A gente morre, porque a gente não consegue travar o metabolismo, a gente precisa para sobreviver. Além disso, a gente não consegue conceituar como catabolismo é ruim, anabolismo é bom. Não, gente, não funciona assim, né? A gente precisa entender que é um conjunto de reações que tem cada um o seu papel, certo? Dito isso, vamos dar sequência aqui. O que vocês precisam entender, tá, galera? O que vocês precisam entender? Todo o nosso complexo sistema metabólico que envolve regulação hormonal, certo? Integração entre órgãos, como por exemplo, integração entre músculo esquelético, tecido adiposo, fígado, intestino, certo? Tudo isso é feito com o intuito de garantir a nossa sobrevivência. E para isso, a gente consome, olha, já estamos entendendo onde a gente quer chegar. Adivinha? A gente consome e gasta energia, certo? Então a gente consome e gasta energia para garantir que a gente sobreviva, beleza? Então vamos lá. Dito isso, muita gente acaba confundindo conceitos muito básicos, né? Eu tenho visto agora, isso até de certa forma é bem engraçado, algumas pessoas que até na intenção de hypar, sabe, de fazer polêmica no Instagram, a galera fala: porque essa coisa de caloria nem existe. Gente, não é uma questão de eu achar que existe ou não, certo? Não é uma questão de achar que é um conceito inventado. Pessoal, o que acontece é, a gente tem hoje bem definido, certo? Que existe uma regulação desse controle energético para que a gente se mantenha em homeostase, certo? Assim, a gente tem dois lados de uma moeda, certo? A gente tem um lado que corresponde ao que a gente consome e a gente tem um lado que corresponde ao que a gente gasta de energia.
O que é um ponto fundamental aqui, meu povo? O que é um ponto fundamental? Apesar disso se traduzir, ou seja, hoje, para falar de energia, qual é o termo que a gente usa? Caloria. Porque nada mais é do que uma forma de medir energia, pessoal. Caloria é uma forma de medir energia. Nada mais é do que isso. Aqui, o professor não está falando para vocês que só calorias importam, que a gente não tem que se preocupar com o que está comendo. Não, 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 não tem nada a ver. Eu estou falando aqui agora de física, de termodinâmica, de conceitos de medição energética. Dito isso, a gente tem formas de obter energia e formas de gastar energia. O grande problema disso é que tanto o lado do consumo quanto o lado do gasto energético, ele tem dezenas de fatores que podem influenciar cada um desses lados. Então, para a gente entender, por exemplo, o lado de consumo, ele pode ser afetado. Hoje a gente está vendo muito isso, né? Os famosos análogos de GLP-1. Por quê? O GLP-1 é um hormônio produzido lá no nosso intestino, com uma conexão muito importante com o nosso sistema nervoso central, que ele regula o consumo energético. Esse é um exemplo. Vamos para o gasto energético. Por exemplo, a gente tem diferentes formas de exercício que gasta mais e menos energia, hormônios que contribuem com a regulação do gasto energético, certo? Então, para vocês verem, ninguém aqui está falando que hormônios não são importantes. É claro que são importantes. Agora, do ponto de vista de uma base fundamental para a estrutura de uma dieta, a gente precisa partir de um pressuposto único, que é balanço energético, beleza? Vocês já vão entender onde eu quero chegar com isso. Então vamos lá. Falei para vocês que durante o meu doutorado eu estudei restrição calórica. O que é a restrição calórica, pessoal? Restrição calórica é uma condição que o sujeito está numa ingestão energética inferior ao gasto energético total deles, certo? Então, basicamente, a restrição energética está dizendo que eu estou consumindo, a restrição calórica, a restrição energética, que seja, eu estou consumindo menos energia do que estou gastando de energia, certo? Dito isso, quando a gente cria essa condição de restrição calórica, de déficit de energia, entendam calorias como energia, o que vocês precisam entender? Precisa ser compensado esse déficit por meio de oxidação de substratos corporais, principalmente triglicerídeos lá do nosso tecido adiposo, que é a forma que a gente tem de diminuir esse tecido adiposo. Mas como eu falei para vocês, se a gente está numa restrição energética, precisa compensar isso pela oxidação de substratos corporais, a gente também pode fazer outras duas oxidações de substratos corporais, que são as proteínas, que a gente não quer, certo? E, claro, o glicogênio também, que a gente acaba consumindo ele para essa geração de energia, já que a gente está em falta da demanda, já que a gente não está consumindo o suficiente que o nosso corpo gasta. Agora vamos pensar uma coisa assim, pessoal. O que é a nossa massa corporal, a gente chama de peso, mas o termo correto é massa, do ponto de vista físico? Basicamente, a massa corporal, ela não desaparece de maneira espontânea, pessoal, porque ela é matéria. Ou seja, do ponto de vista da famosa matéria que a gente tinha tanto medo lá no ensino médio, né, pessoal? A massa corporal, ela não diminui de maneira espontânea. Para que a gente tenha a redução dessa massa corporal, é preciso que essa matéria seja transformada, ou seja, oxidação de gordura, por exemplo, né? E seja eliminada pelo sistema, né? No caso, a gente vai acabar eliminando por H2O, por gás carbônico, por ureia, né? Então a gente tem uma lei muito importante dentro dos conceitos físicos, que é a famosa lei da termodinâmica, certo? Essa lei da termodinâmica, pessoal, ela diz o seguinte, deixa eu só tirar aqui, que a galera sem querer botou aqui. Aí. A lei de conservação de energia, ela afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Com certeza vocês já ouviram falar esse conceito. Então, vamos lá. O corpo é um sistema aberto, certo? Então, ele obedece integralmente à ideia de conservação de energia.
toda energia ingerida tem que ter um destino: trabalho biológico, produção de calor ou armazenamento como gordura, certo? Se a ingestão energética exceder o gasto, certo? Não tem necessidades físicas de mobilizar estoques corporais e a massa armazenada ou ela é mantida ou aumentada. Agora, por que que é preciso uma premissa básica, a restrição calórica para perder gordura? Porque a gordura corporal, ela é uma reserva energética com muita estabilidade e ela é armazenada lá no nosso tecido adiposo, certo? Através dos triglicerídeos. Para que esses triglicerídeos sejam mobilizados e a gente usar ele a ponto de diminuir o tecido adiposo, precisa ter uma demanda energética que não é suprida de maneira externa. Ou seja, está faltando energia no nosso corpo, a gente vai ter que pegar energia de outro lugar. Por isso que, pessoal, restrição energética não é uma questão de achar que precisa. Não é uma questão de achar que é um conceito errado. Pessoal, restrição energética obedece a princípios básicos de leis termodinâmicas que a gente conhece desde 1700. Ou seja, é uma questão biológica que a gente, infelizmente, eu gostaria de poder mudar isso, né? Que a gente emagrecesse comendo mais, por exemplo, mas que infelizmente a gente não consegue mudar. Então, dito isso, para emagrecer, a gente parte de uma premissa básica muito objetiva, certo? Restringir calorias. Ou seja, se eu estou trabalhando com um paciente e esse paciente gasta, ou melhor, né, galera, a gente estima que gasta, a gente estima, porque essa vai ser uma outra aula que eu vou ter com vocês no grupo, que é sobre prescrição de dietas, certo? A gente estima, né, que o sujeito gasta 2.000 calorias, por exemplo, e a gente ofereceu uma dieta de 1.500 calorias. O que, que vai acontecer com esse sujeito? Vamos supor que eu coloquei, isso nunca acontece, né? Mas que eu coloquei ele numa câmara metabólica e eu aferi que de fato não tem discordância sobre isso. Ele gasta 2.000 calorias por dia. É isso, não tem discussão. Se eu oferecer para ele 1.000 calorias por dia, o que que acontece? Ele irá diminuir a massa corporal dele inevitavelmente. Dito isso, o professor está falando então que se eu oferecer uma dieta de 1.000 calorias só de leite condensado para esse cara, ele vai emagrecer. Tu tá louco? É sério isso? Sim, pessoal. Sim. Ah, mas então faz sentido? Não. Óbvio que não. Então, essa é a premissa básica, por exemplo, que vocês estão vendo de várias dietas por aí, onde as pessoas ficam muito felizes, porque estão perdendo peso. Porque não. Pessoal, é uma premissa básica, não tem a ver com modelo dietético. Se tu tá comendo menos caloria, tu vai perder peso. Certo? Dito isso, é por isso que a galera se vislumbra com diferentes modelos dietéticos, mas que na verdade eles sempre partem do mesmo princípio: restrição de energia. Agora, isso quer dizer, galera, que toda caloria é igual? Olha só que resposta complexa que o professor vai dar para vocês. Sim e não, ok? Sim e não. Por quê? Por definição, do ponto de vista físico, uma caloria é uma caloria, certo? Do ponto de vista físico, caloria é uma unidade de energia, que é a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 quilo de água em 1 grau Celsius. Esse é o ponto de vista da questão de conceito de caloria. Agora, caloria é uma forma de medição que a gente consegue medir nos alimentos. Porém, entendam que todos os componentes da dieta, a curto, médio e longo prazo, sempre terão algum impacto. Ou seja, é óbvio que apesar do sujeito perder peso consumindo uma dieta com 1.000 calorias de leite condensado, é muito diferente dele perder peso consumindo uma dieta com 1.000 calorias distribuídas. Eu estou usando um número, obviamente, eu não vou prescrever uma dieta de 1.000 calorias, muito improvável de acontecer isso, mas, enfim, só para elucidar, muito diferente de uma dieta com 1.000 calorias composta de vegetais, arroz, feijão, frutas, frango, ovos. Óbvio, né, galera? Então, uma caloria nem sempre é uma caloria. Agora, o fato é,
Quando a gente vai, pessoal, trabalhar com o emagrecimento, tá, perfeito, perfeito, Eduardo, perfeito teu comentário, já vou ler aqui. A gente tem diferentes formas de iniciar esse processo de prescrição de dieta. A primeira coisa que a gente vai entender, depois da distribuição de proteína, carboidratos, lipídios, macronutrientes, micronutrientes, fracionamento proteico, enfim, é qual é o princípio inegociável. A perda de peso exige um balanço energético negativo sustentado, certo? Isso é um consenso científico entre qualquer organização. Então, dito isso, uma dieta para perda de peso, ela só é considerada eficaz quando ela gera déficit calórico sustentado e ela fornece, de fato, com que esse sujeito perca ao mínimo 10% do peso corporal total dele, ou seja, 100 quilos, é no mínimo esse sujeito perder 10 quilos, e que ele mantenha por, no mínimo, um ano essa perda de peso. Então, para ser considerada uma dieta eficaz, ela precisa que tenha pelo menos a manutenção de, no mínimo um ano, a perda de 10% do peso corporal total do sujeito. Hoje, o que a gente observa? Uma a cada 10 pessoas que iniciam um processo de emagrecimento conseguem ter essa sustentação em até 3 anos, por exemplo. Certo? Ou seja, isso explica por que cada vez mais a gente tem prevalência de obesidade. Mas, além de objetivar efetivo essa restrição, a gente precisa entender em que classificação está o sujeito. Por exemplo, se o sujeito está numa classificação de sobrepeso, que vai do IMC de 25 a 29,9, é muito diferente de uma obesidade grau 3, certo? Essa tabela que eu vou mandar para vocês depois no grupo, tá? Essa tabela sim que eu vou mandar. Os slides não precisa, como eu falei, mas a tabela eu vou mandar. Onde, por incrível que pareça, quanto maior o grau de sobrepeso desse sujeito, maior pode ser o déficit calórico, pois quanto mais gordura esse sujeito tiver, menor é a probabilidade de oxidar. Lembram que eu falei de usar o substrato, como por exemplo as proteínas, para gerar energia, e muito maior a probabilidade de ele usar a gordura como substrato para gerar energia. Ponto, certo? Ponto. Isso tem que ficar muito, muito, muito estabelecido para vocês. Além disso, objetivos específicos que envolvem, por exemplo, a manutenção, certo? Desculpa, a perda percentual, né, em pessoas que têm uma obesidade grau 2 e grau 3 sempre vai envolver uma relevância muito maior. Por isso que o déficit calórico precisa ser maior, certo, pessoal? Por isso que o déficit calórico precisa ser maior. Então, é muito importante que a gente tenha muito bem estabelecido que, partindo do pressuposto de restrição calórica, é aí que a gente vai vir para cá. Padrões alimentares que já têm algum grau de evidência, né? Que vão desde dietas balanceadas, clássicas, que a gente faz no modelo que a gente trabalha muito dentro do consultório, até coisas mais avançadas, como o modelo que envolvem low carb, né? Dietas hiperproteicas, certo? Dietas muito baixas em energia, como se usa em alguns casos com obesidade grau 2 e grau 3, quando envolve, por exemplo, uma ideia pré-cirurgia. Olha aqui o que eu estou mostrando para vocês, a dieta como um coadjuvante pré, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que hoje é também um modo de tratamento da obesidade que a gente vem enfrentando essa pandemia aqui no nosso país. Agora, uma coisa que com certeza vocês têm de dúvida, certo? É o seguinte. Beleza, professor, mas tem diferença eu fazer uma low carb, uma high carb, uma low fat, um jejum, um não sei o quê? Pessoal, eu afirmo categoricamente para vocês, tá? Que a gente tem vastas evidências, que eu trouxe 2 trabalhos, tá? Mas a gente tem aí uns 200 atestando isso. Vastas evidências de que quando a gente está falando de
perda de peso sustentada, ou seja, o sujeito perder no mínimo 10% do peso corporal total dele e manter essa perda por no mínimo um ano, a gente observa que hoje isso não é um grande diferencial em questões de modelos dietéticos. Ou seja, em geral, os modelos dietéticos chegarão no mesmo lugar. Qual é a grande diferença, galera? Qual é a grande diferença? É quando o sujeito consegue, certo? É quando o sujeito consegue sustentar aquele modelo. Então, onde o professor quer chegar com essa fala para vocês? Se o sujeito gosta da dieta e é uma dieta que obedece um padrão minimamente saudável, é por aqui que a gente vai. Por exemplo, no primeiro trabalho, pessoal, vocês têm um trabalho muito legal, que é o Diet Fits, né? Que ele foi um ensaio clínico randomizado que comparou diferentes padrões dietéticos para adultos com obesidade. Comparava low carb, né? Low fat, certo? E observou o seguinte: eram mais de 600 adultos, certo? Com IMC que ia até 40 que foram randomizados nos grupos low fat e low carb. Na intervenção de 12 meses, certo? De 12 meses, no período final, o que a gente podia observar? As diferenças de perda de peso média era zero de relevância estatística de diferença entre elas, num total de 700 gramas de diferença, certo? Então, sempre o grande diferencial, Yasmin, concordando contigo, será a questão de adesão do paciente, ok? Além disso, a gente tem um outro lado, já um trabalho um pouco mais vasto, que é uma revisão sistemática e meta-análise que comparou modelos como Atkins, dieta da zona, vigilantes do peso, né, Ornish, diferentes dietas. E também o que se observou nessa meta-análise de ensaios clínicos randomizados é que no desfecho de 12 meses, pessoal, no desfecho de 12 meses, o comparativo entre modelos dietéticos é nulo, pessoal. É nulo. Então, vocês podem estar me perguntando, professor, então por que que tanta gente se apaixona, por exemplo, por dietas como a low carb? Por que que tanta gente se apaixona por dietas como a paleolítica, pessoal? Dietas que restringem carboidrato, elas fazem uma coisa muito específica que é o seguinte: elas diminuem a quantidade de carboidrato drasticamente. Ao diminuir a quantidade de carboidratos drasticamente, adivinha o que acontece, pessoal? A gente perde muita água, porque no músculo tem glicogênio. Glicogênio é com carboidrato que a gente aumenta. Se diminui, perde muita água, pessoal. Tanto que nas fases do emagrecimento, a gente observa direitinho que esse sujeito tem uma perda mais agressiva no início, com dietas que restringem carboidrato, e depois se equaliza e muitas vezes não sustenta. Então, dito isso, a gente parte da premissa de déficit energético sempre e um modelo que seja bem estruturado para que aquele paciente precisa. Certo? Beleza? Essa aula de hoje era mais para dar curiosidade para vocês. Agora eu vou abrir espaço para as dúvidas que eu sei que terão muitas. Bora! Aqui o Eduardo já falou. Twink Diet, do professor Halbe, é uma ótima explicação sobre as calorias e perda de peso em si. Perdeu, perdeu, mas não levou em consideração a massa livre de gordura, a qualidade. Óbvio, é isso. É isso. A médio e longo prazo, a gente trabalhar com modelos que não sejam saudáveis, óbvio que vai trazer problema. A questão é a adesão do paciente, né? Se torna importante nesse caso. Sim. Dito a frase que eu falei para vocês, o que a gente precisa, tá? O que a gente precisa é uma perda de no mínimo 10%. E essa perda se manter por no mínimo um ano, então é óbvio que a gente precisa de adesão do paciente. Se a gente está fazendo um modelo que ele não vai aderir, simplesmente a dieta não funciona. Galera, então assim, ó, para quem ficou comigo até agora, tá? Já entendeu que o problema não é falta de conteúdo gratuito aqui. Semana que vem tem outra aula, já tem mais e-book essa semana, tem tabelas que eu vou enviar ali para vocês, tá? Então, não é problema de conteúdo, vocês sempre vão ter conteúdo, é uma questão de decisão, tá? Eu encerrei as vagas da formação avançada em nutrição esportiva no dia. A Yasmin se inscreveu, foi no dia 15, se eu não me engano, né, Yasmin? Pode me confirmar aqui. Mas enfim, né? Mas depois de ver o comprometimento da galera ali no grupo, tá?
O que que a gente vai fazer hoje? A gente vai quebrar a regra, tá? A gente vai reabrir esse acesso para nossa formação que vai ser no dia 7 de fevereiro, que é um custo específico para vocês, tá, galera? Que é um custo específico para vocês. Solicitei acesso. Tudo bem, eu coloquei o e-book ali, Lari. Lari, eu coloquei o e-book ali também para as pessoas que quiserem só baixar, tá? Depois eu reativo ali. Não te preocupa que todos os documentos vão sendo enviados, tu vai ter acesso ali de novo. Não te preocupe, tem mais um monte de e-book que vai ir. Mas vamos lá, tá? Não é para todo mundo. Eu reabri agora e eu vou deixar só aqui para nós. Não vai ter postagem no Instagram, tá? Eu não vou mandar no grupo, porque já encerrou as vagas pelo tamanho do grupo que eu formei, tá? E não tem como colocar um monte de gente. Eu querer dar 3 horas de aula ao vivo e aí não sobrar espaço para as dúvidas. Então, é um lote relâmpago com o mesmo valor de R$ 89,90, é um valor específico para estudante, tá? Eu vou deixar aqui no chat para vocês. E vocês sabem já, para quem já está acompanhando as aulas, sabe o que é possível, certo? Acontecer quando a gente tem conhecimento, tem autoridade. Então, eu vou deixar aqui essa chance para vocês. Depois o bonde segue ali com quem decidiu entrar, não tem problema. Eu vou deixar só aqui o link para vocês, para a gente não ficar perdido nisso aqui. Pera aí. Galera, o link da nossa formação tá de novo, tá? Tá de novo aqui no chat, beleza? Como eu falei, novamente, eu vou reabrir as vagas. A gente vai. Eu tinha fechado dia 15, a formação vai acontecer dia 7. Ao vivo, online, a gente vai ter aula de. A gente vai ter aula de prescrição de dietas, certo? Na hipertrofia, no emagrecimento, na recomposição corporal, prescrição para atletas, prescrição na obesidade, avaliação de composição corporal, solicitação e interpretação de exames, tudo isso num valor justo que é para estudantes, ok? Então, quem quer participar junto comigo, como bastante gente pediu ali no inbox, e aí, como eu já não tinha cedido antes, eu não abri, até peço desculpas, não me lembro quem foi que pediu, mas enfim, até peço desculpas, mas eu sei que vocês entendem. Agora, tá aberto novamente, tá aqui no chat, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Quem quiser participar, faltam 9 dias para nossa formação, tá? Faltam 9 dias para nossa formação. Novamente, vou estar esperando vocês. Acessem, tá aqui no chat. Basta clicar, acesso a nossa formação ao vivo, online. Na verdade, é para Nutri Formado também, tá? Sim, todo dia 7, Luiz. Todo dia 7. É todo dia 7. Vai ser das 9 da manhã até meio-dia. E vai ficar a gravação disponível por um ano, tá? A gravação fica disponível por um ano, tá, galera? Beleza? A gravação do nosso curso, da nossa formação, vai ficar disponível por um ano, tá? Não se esqueçam, ao vivo, online, no dia 7 de fevereiro, tá? Comigo, tudo que vocês podem aprender sobre prescrição de dietas na famosa nutrição esportiva. Vem comigo na formação avançada em nutrição esportiva. Não saiam do grupo, não saiam do grupo. Que sexta-feira tem e-book novo, tá? E semana que vem tem aula ao vivo de novo comigo. Essa aula aqui eu tô gravando ela e já vou disponibilizar ali no grupo, tá, galera? Feito? Vamos com tudo então, meu povo. Boa noite para vocês. Falei que era uma aula curta, Vini. Já te inscreve aí que eu tô te esperando. Abração, galerinha. Beijo. Boa noite, tá, pessoal? Boa noite, boa noite. Aí, valeu, valeu, valeu. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Não se esqueçam, formação avançada em nutrição esportiva. De nada, tô aguardando vocês. Beijão, galerinha. Tchau. De nada, Carol.